Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste nesse momento. Estamos começando mais uma aula de História comigo, professor Christian Souza. Lembrando a vocês que esse conteúdo dos vídeos é direcionado aos alunos da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, que está acompanhando as aulas através desse material das orientações de estudos que foram disponibilizadas pela Secretaria de Educação, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da ditadura civil-militar que aconteceu no Brasil entre os anos de 1964 e 1985. Só que antes da gente começar a abordar esse assunto imediatamente, é preciso entender o que acontecia no mundo e no Brasil antes do golpe de Estado que vai acontecer no dia 31 de março de 64. No contexto geopolítico, o mundo estava mergulhado naquele fato que a gente chama de Guerra Fria. Mas o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria, vocês já devem ter visto isso no ano passado, foi um evento político e ideológico que bipolarizou o mundo entre duas potências. A União Soviética, representando o bloco socialista, e os Estados Unidos, representando o bloco capitalista. Daí, o que vai acontecer? Logo no início da década de 60, a gente tem um evento marcante aqui na América Latina, que foi a Revolução Cubana, aonde em 1959, as tropas de Fidel Castro vão derrubar o governo de Cuba, que era apoiado pelos Estados Unidos, e vão instaurar naquele país um modelo socialista nos moldes soviéticos. Isso vai causar um transtorno, um desgaste político muito grande com os Estados Unidos, né? Ou seja, os Estados Unidos tinham um país socialista, que havia acabado de se rebelar ali a 130 quilômetros do seu território. E isso para eles não era o quê? Interessante. Então o que vai acontecer? Temendo que essa onda socialista que avançava nos anos 60 pudesse ocorrer em todo o restante da América Latina, o governo norte-americano vai passar a financiar ditaduras aqui na América Latina. Inclusive, a ditadura brasileira vai ser um modelo que foi também financiado pelo governo norte-americano. Bom, no contexto local de Brasil, a gente tinha o Jânio Quadros, vencedor das eleições de 1960, que assume a presidência em 1961, em janeiro, e abandona o cargo 7 meses depois, em agosto, por conta de questões políticas internas, até porque Jânio Quadros ele tinha um perfil político independente. No meio daquele contexto da Guerra Fria, onde a gente tinha vários países, uns a favor da União Soviética, outros a favor dos Estados Unidos, o Jânio, como presidente da República, queria adotar aqui no Brasil um modelo político independente. O que era isso, Christian, um modelo político independente? Ele não era favorável nem à União Soviética, nem aos Estados Unidos. E isso, para o governo norte-americano, principalmente, gerava o quê? Gerava um desgaste muito grande. Até porque, no auge dos anos 60, o governo norte-americano queria o quê? Que o maior número de países, principalmente aqui na América Latina, apoiassem os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. E Jânio Quadros estava meio que alheio a isso tudo. Então, por pressões externas e internas, ele acabou renunciando e o João Goulart, do Partido Trabalhista Brasileiro, vai assumir posteriormente o lugar dele. Só que existia um pequeno porém. Por quê? Porque nessa época, segundo a Constituição de 1946, você votava separadamente para presidente e para vice-presidente. Então, nas eleições de 60, foi eleito o Jânio Quadros, presidente pelo partido da UDN, que era um partido vinculado à elite brasileira, e para vice-presidente foi eleito o João Goulart, que era do Partido Trabalhista Brasileiro, partido de Vargas, que era vinculado a quem? Às massas, à classe trabalhadora. Se a gente for pensar
parar para pensar, seria a mesma coisa nos dias de hoje que fosse eleito o Bolsonaro presidente e o Lula vice-presidente. Mas, Christian, isso é impossível, de fato isso é impossível. Só que hoje, na Constituição de 1988, você tem o quê? A chapa pronta. Então, quando a gente escolhe um presidente, automaticamente você já escolhe o vice-presidente no mesmo voto. No caso da Constituição de 46, que era a que vigorava nos anos 60, isso não era possível. Então as pessoas tinham liberdade de escolher um presidente de uma ala ideológica e um outro presidente, um outro vice-presidente, desculpa, de outra vertente ideológica. E foi o que aconteceu exatamente aqui. Por conta de o João Goulart ser vinculado às massas, o que vai acontecer? A elite brasileira, assim como a alta cúpula militar, não vão aprovar o seu governo. Daí o que vai acontecer? Essa elite, somada a esses militares, com esse financiamento internacional dos Estados Unidos, vão promover no dia 31 de março de 1964 um golpe de Estado que vai tirar o presidente João Goulart do poder e vai instaurar um governo militar a partir de então. E aí, a partir dessa data, 31 de março de 64, iniciamos aí o período da ditadura civil-militar, que só vai acabar 2 décadas depois, beleza? Bom, acompanhando comigo aqui no material de vocês, na aula 3 da página 11, ele começa dizendo o seguinte: o período da ditadura civil-militar no Brasil vai de 1964 até 1985. Durante todos esses anos houve muita repressão a todos os movimentos que lutavam pela volta da democracia. Durante esse período, o Brasil foi governado por 5 militares. Para evitar protestos, os militares desenvolveram uma grande repressão que envolvia assassinatos, torturas a quem quer que seja que se opusesse ao governo militar. Quando a gente fala de ditadura, galera, é diferente da gente falar de democracia. Por quê? Porque numa democracia, que é o regime político que a gente vive hoje, se você não está satisfeito com o presidente, com o prefeito da sua cidade, com o governador do seu estado, você pode ir à rua, ali na praça, subir no banquinho e falar mal dele o dia inteiro, que você não vai ser preso por isso. Ou, nessa era conectada que a gente vive, você pode ir nas redes sociais, meter o pau no presidente, no governador, no prefeito, que você também não vai sofrer nenhuma sanção por isso, né? É a chamada liberdade de expressão, desde que você não ofenda a honra daquela pessoa. Nesse caso específico do governo autoritário, essas manifestações eram extremamente o quê? Proibidas. E aquelas pessoas que ousassem falar mal do governo simplesmente eram perseguidas, presas, torturadas, em alguns casos até o quê? Mortas. Ok? O golpe militar ocorreu após o Brasil avançar em várias áreas sociais. Uma parte da elite não estava satisfeita com esses avanços e juntou-se aos interesses dos Estados Unidos, na época empenhados em sufocar qualquer iniciativa mais voltada para o socialismo. Lembramos que o mundo vivia a Guerra Fria, que eu já falei com vocês, onde o mundo estava dividido, bipolarizado, entre a influência norte-americana capitalista dos Estados Unidos e a influência socialista da União Soviética. O Brasil, depois do golpe, ficou totalmente alinhado com os interesses de quem? Dos norte-americanos. Até porque, por conta de uma questão geográfica, o Brasil está muito mais perto dos Estados Unidos do que da União Soviética, que estava lá no leste europeu. Então, os interesses norte-americanos vão ser priorizados aqui no Brasil, principalmente por essa elite que apoiava o governo militar e também o próprio governo militar, que recebia o quê? Financiamento do governo norte-americano, ok?
A repressão à ditadura foi crescendo aos poucos, encontrando seu ponto mais forte na chamada decretação do Ato Institucional número 5. Esse decreto conferia ao presidente da República poderes totais para reprimir e perseguir oposições. Inúmeros foram os intelectuais, artistas, compositores que tiveram seus trabalhos censurados. Muitos foram até expulsos do país, só podendo voltar anos depois. Mas, Christian, e a Constituição de 1946? Como é que fica nesse contexto todo? A Constituição de 1946 ela foi suspensa, se não me engano, pelo Ato Institucional número 3. E daí o que vai acontecer? Em 1967, o governo militar vai criar uma nova Constituição para o Brasil. Constituição essa que vai ser alinhada aos interesses dos militares. E esses atos institucionais, 1, 2, 3, 4, 5, ao todo, se não me falha a memória, foram 21 atos, eles todos vão ser incorporados a essa nova Constituição datada de 1967, ok? E o ato institucional número 5 ficou marcante por quê? Porque ele era o mais repressivo. Por que ele era o mais repressivo, Christian? Porque ele concentrava nas mãos do Poder Executivo, ou seja, do Presidente da República, todos os poderes que até então eram divididos pelo Legislativo e pelo Judiciário. Então, a partir do ato número 5, o Presidente da República podia mandar prender, podia mandar julgar todos aqueles indivíduos que ele considerasse inimigos do Estado, ou seja, inimigos do governo, que na época eles chamavam de subversivos, ok? Continuando. Durante a ditadura, ocorreram várias resistências de artistas, trabalhadores e estudantes, mas todas foram muito reprimidas. Milhares de trabalhadores e estudantes foram presos, torturados e até mortos, justamente por serem o quê? Por serem contrários àquele modelo de governo. A partir de 1979, devido às críticas e à insatisfação que continuavam acontecendo, os governos militares vão promover aquilo que a gente chama de uma abertura lenta, gradual e segura, no sentido do país voltar a uma normalidade democrática. Essa abertura lenta, gradual e segura que ele pontua aqui, na verdade vai começar a partir de 1974, quando o presidente Ernesto Geisel assume o poder como presidente da República. E aí o Ernesto Geisel começa essa abertura lenta, gradual e segura, que vai acabar no último presidente militar, em 1985, que foi o João Batista Figueiredo, ok? Bom, com isso a gente encerra essa parte da aula. Espero que vocês tenham entendido e, qualquer dúvida, todo mundo sabe onde me encontrar. Valeu? Tchau!